Jeremias, capítulo 1, depois do profeta Isaías, não é? Você encontra Jeremias, verso 4 do capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amém. Graças a Deus por sua palavra. O chamado do jovem Jeremias é uma palavra que nós certamente já conhecemos, já ouvimos. Mas eu estava refletindo sobre este chamado e lembrei-me de uma história numa pequena cidade americana, no estado de Michigan. Uma criança veio da escola, um garoto, a única escola que tinha naquela pequena cidade. Ele chega em casa com um bilhete da professora para a sua mãe, que também era professora aposentada. O bilhete ela leu para ele, porque ficou muito curioso, querendo saber o que era que a professora tinha mandado dizer à sua mãe. Qual é o aluno que não fica preocupado se alguém manda um bilhete para a sua mãe, não é? E ela leu o bilhete dizendo: esta escola é pequena demais e não tem professores à altura da genialidade de seu filho. Eduque-o você mesma. E assim ela fez. Começou a ensiná-lo em casa e ele começou a desenvolver bastante. Aos 11 anos de idade, aquele menino montou um laboratório no porão da sua mãe e começou a construir seus primeiros inventos. Ao todo, na sua vida, ele patenteou mais de 2.000 inventos. O nome do menino: Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada elétrica, do fonógrafo, da cama cinematográfica e de tantas outras coisas. Um verdadeiro gênio, um dos maiores inventores e um dos homens que mais impactou o mundo com as suas criações. Anos depois da morte da sua mãe, Thomas Edison está olhando aquilo que encontrou em casa e encontra um bilhete, que era o bilhete original que ela recebeu. E o bilhete dizia: seu filho é um retardado mental. Não podemos deixar que ele frequente a nossa escola. Ele está expulso. E Thomas Edison escreveu no seu diário: eu era um retardado mental que minha mãe transformou em um gênio. Porque como é importante, queridos, uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio no momento que nós precisamos. Como é importante que alguém esteja conosco e possa nos acompanhar durante a nossa vida, durante a nossa história. Eu quero trazer uma palavra falando sobre um jovem e a diferença que fez na vida dele a palavra de Deus. Para nós pensarmos também quanto nós precisamos desta palavra e por ela sermos guiados todos os dias da nossa vida. Quem não gostaria de ter uma pessoa que lhe ajudasse, que lhe acompanhasse, que estivesse com ele e que fosse constantemente um incentivador para a sua vida e para a sua história? E hoje eu quero
parar para pensarmos sobre a história de Jeremias. Certamente nós já ouvimos essa história e já preguei algumas vezes sobre esse texto. Mas cada dia Deus tem palavras novas para nós. E nós olhamos nesse texto e percebemos três coisas muito importantes. Em primeiro lugar, Deus tem um propósito para a nossa vida. Depois, Deus é aquele que está conosco nesta caminhada. E ainda, Deus é aquele que nos capacita para sermos quem Ele quer que nós sejamos. Aqui no verso 4 que nós lemos, Deus diz assim a Jeremias, diz ele: veio a mim a palavra do Senhor e lhe disse: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já lhe conhecia. E antes mesmo de você nascer, eu já tinha um plano para você ser um profeta enviado às nações. Deus criou Jeremias com um propósito, queridos irmãos. Aquele menino não nasceu por acaso, não nasceu apenas como um resultado de um encontro do seu pai e da sua mãe. Mas Deus formou aquele jovem já sabendo que ele um dia seria um dos maiores profetas que pregaria para Israel num momento muito difícil. Porém agora, no momento em que Deus o chama, Jeremias olha para si mesmo e diz: eu não posso, eu não sou ninguém, eu sou apenas uma criança. Mas veja que quando olhamos a história de Jeremias, Deus já tinha lhe dado uma família de fé. Ele era filho de sacerdotes. Deus já havia lhe dado um lugar para ele nascer e ser criado, onde ele seria ensinado na fé. E isso é algo muito importante na formação da nossa vida. Se você nasceu em um lar cristão, dê glória a Jesus, agradeça a Deus, porque você já recebeu educação, já recebeu orientação para a sua vida, desde que você é muito pequeno. E Jeremias sabia quem era Deus. Porque Deus nós conhecemos na palavra. E conhecemos Deus na experiência que nós vivenciamos. Filhos de pais crentes, que vivem em comunhão com Deus, que experimentam Deus na sua família, conhecerão quem é o Senhor. Porque quando ele vê seu pai dobrar os joelhos, sua mãe dobrar os joelhos, e ali falar com Deus, ele vai conhecer um Deus que ouve orações, um Deus a quem vale a pena se dirigir às petições, um Deus que é fiel para responder aquilo que nós pedimos, um Deus que está pronto a cumprir as suas promessas. E se você teve um pai ou uma mãe que orava, e orava inclusive por você, você pode louvar a Deus, porque você também foi beneficiado por essa história de fé que acabou impactando também a sua vida. Os pais de Jeremias certamente oravam, porque eram sacerdotes, liam a Bíblia, a Torá, a Bíblia que eles possuíam naquele momento. Ali na sua família, ele já conheceu quem era o Deus que ouve, que fala, que age, que opera. E quando Deus falou com ele, ele entendeu quem estava falando e disse: é Jeová, veio a mim a palavra do Senhor. Aleluia! Como é importante conhecer Deus. E você não precisa ter muita idade para conhecer Deus. Você pode ser jovem na idade ou jovem na fé, mas você pode conhecer a Deus pela palavra e pela comunhão com Ele que nós desenvolvemos através da oração. Jeremias já sabia quem era o Deus que estava falando com ele. E agora Deus falando com ele diz: eu tenho um propósito para você desde que eu o criei. E o que é verdade para Jeremias, queridos, é verdade para cada um de nós. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua história. Deus tem um propósito para você ter nascido.
Você pode não reconhecer ainda este propósito. Ou quem sabe até você pode estar querendo negar este propósito ou este chamado. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. E nos fala nesta noite dizendo que Ele tem um chamado para a nossa vida que nós precisamos buscar, compreender, entender e nos dedicarmos a cumprir aquilo que Deus tem para nós. Na Bíblia Sagrada, nós temos diversas ocasiões em que Deus chamou alguém que se achava pequeno, jovem demais, inexperiente. Deus chamou o menino Davi para matar Golias. Todo mundo achou que ele era incapaz. Mas Deus, no Salmo 139, o salmista expressa esta confiança dizendo: antes que os meus ossos fossem formados no ventre da minha mãe, tu já me conhecias, Senhor. Aleluia. Deus tinha um propósito para aquele menino. Aos 16 anos, o rei Josias, que aos 8 anos já foi coroado como rei, ele começou a fazer uma grande reforma em Israel e fez, de fato, uma grande obra, um dos reis mais piedosos. Ainda muito jovem, Deus usou aquele menino. Quando Deus enviou missionários para o mundo todo, alguns ainda eram muito jovens, mas foram grandemente usados por Deus. 2 jovens ainda solteiros vieram para o Brasil e aqui fundaram a igreja que hoje se chama Igreja Assembleia de Deus. Na Grã-Bretanha, nas Ilhas Hébridas, alguns jovens começaram a se reunir e orar. 7 jovens oravam toda semana, pedindo: Deus, manda um avivamento. E Deus ouviu a oração daqueles jovens e fez um dos maiores avivamentos da história acontecer, aquele que ficou conhecido como o avivamento do país de Gales, onde milhares e milhares de pessoas, através do reverendo Duncan Campbell e outros que pregaram a palavra de Deus, mas tudo começou com uma oração em que aqueles jovens diziam: Senhor, acende esta chama, faça um avivamento na nossa terra. E nós vemos, queridos, que Deus é poderoso para usar qualquer pessoa, independentemente da sua idade, da sua capacidade. Deus tem um propósito para a nossa vida. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus para você? O propósito de Deus para Jeremias é que ele fosse profeta. Mas o propósito de Deus para você pode ser diferente. No entanto, Deus tem algo para realizar por meio de cada um de nós. E nós precisamos buscar isso, entender isso. Agora, se Deus tem um propósito para a nossa vida, nós precisamos buscar desenvolver a nossa vida de maneira a cumprir o propósito de Deus. Se você sabe do propósito que Deus tem para você, ande com quem tem propósito com Deus. Fale com quem tem propósito com Deus. Caminhe com quem tem propósito com Deus. Ajunte-se com quem tem propósito com Deus, e você mais facilmente cumprirá o propósito de Deus na sua vida. Eu ouvi uma história de um fazendeiro que encontrou um pássaro caído do ninho, muito novinho, e começou a cuidar daquele pássaro, levou para casa, deu comida, cuidou daquele passarinho, e ele foi crescendo. E como não tinha um ambiente melhor, mas aquele fazendeiro criava galinhas, ele começou a criar aquele pássaro junto com as galinhas que ele tinha. E ele comia milho, e ele andava para lá e para cá, e ele se comportava como as galinhas, dormia com elas, acordava com elas. Mas à medida que aquele pássaro foi crescendo, o fazendeiro viu que ele era, na realidade, uma águia. Era uma águia, se tornou bem maior do que as galinhas que ele tinha. Mas por ter sido criado com elas, ciscava como uma galinha,
comia como uma galinha, andava como uma galinha, mas era uma águia. Até que um dia alguém pegou aquele pássaro e começou a jogá-lo de um lugar alto, e ele descobriu a duras penas que podia voar, ganhou os céus e passou a ser quem de fato ele era. Quem sabe você ainda não desenvolveu o propósito que Deus tem para a sua vida, porque você não despertou para entender quem você é, o que Deus quer para você, e ainda não começou realmente a buscar de Deus o despertamento e a graça para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Pare de andar com quem não tem propósito. Pare de andar com quem não está na mesma chamada. E você certamente mais facilmente poderá entender qual o propósito de Deus para você e como Ele vai usá-lo aqui nesta terra. Deus chamou Jeremias e disse, ainda antes de formá-lo, eu já tinha um propósito para você. Eu já tinha um chamado para você. Você será meu profeta. Porém o profeta Jeremias vai dizer assim, Senhor, eu não posso, porque eu sou muito jovem. Certamente aquele rapaz estava olhando para a sua capacidade. Estava pensando, eu não tenho experiência. Eu não tenho eloquência. Eu não tenho a dinâmica, eu não tenho o que eu preciso, porque profetas eram homens corajosos, eram homens eloquentes, eram homens poderosos em Deus, e aquele jovem talvez olhando para si mesmo achou que não podia fazer aquilo, mas a verdadeira razão de Jeremias negar o seu chamado não era porque ele simplesmente se achava incapaz, ele tinha medo. Deus vai dizer para ele, Jeremias, não tenha medo diante deles. Porque muitas vezes, queridos irmãos, o medo é algo que trava o nosso desenvolvimento. Porque quando olhamos o mundo lá fora, vemos que de fato a vida é medonha, causa medo. Porque quando olhamos para o futuro, muitas vezes pensamos, como é que eu vou conseguir sobressair? Como é que eu vou conseguir arrumar um emprego? Como é que eu vou conseguir formar a minha família? Como é que eu vou conseguir ser alguém na vida? Ou quando olhamos as coisas lá fora, acontecendo no nosso país e ao redor do mundo, pensamos, como é que eu vou conseguir vencer isso? Se olharmos para a nossa própria força, e olharmos para o tamanho das dificuldades que vemos diante de nós, o resultado fatalmente será o medo. Porque o medo é o reconhecimento que temos que os problemas e as dificuldades são maiores do que as nossas forças. Isso nos traz medo. Mas Deus tem uma solução para o medo de Jeremias e o medo que nos trava e o medo que nos impede de cumprir o seu propósito. Para Jeremias ainda tinha um problema, porque ele era descendente dos sacerdotes de Anatote. Diz aí o verso 1 do seu livro. Em Anatote foram morar os sacerdotes descendentes de Eli, que Deus havia dito que nunca mais se levantaria um sacerdote naquela casa. A maioria deles foi morta no tempo do rei Saul. E por último, no tempo do rei Salomão, o último deles foi exilado para Anatote. Se Jeremias era descendente de um sacerdote de Anatote, ele poderia ser de uma família que estava sendo considerada uma família expurgada do chamado de Deus, uma família amaldiçoada que não tinha mais o chamado de Deus. Imagine, você já é jovem, você já se julga incapaz, e você ainda está num lugar, ou ainda tem uma fama, ou ainda carrega uma história que é contra você. Não é demais que você tenha medo. Não é algo totalmente inesperado que você fique com medo de não conseguir vencer as adversidades da vida.
Mas a solução de Deus para Jeremias é a mesma que Ele traz para mim e para você nesta noite. Ele não diz, você é forte. Ele não diz, você pode. Ele não diz, você é mais do que você pensa. Ele não diz, você tem mais capacidade do que você imagina. Mas Ele diz algo muito melhor. Ele diz, Jeremias, eu estarei com você e lhe darei livramento e lhe darei vitória. Aleluia. Porque a garantia que temos, queridos irmãos, não é que as coisas vão melhorar, não é que a vida vai ficar mais fácil. A garantia que temos é que Deus estará conosco cada dia nesta caminhada, e com Ele nós temos certeza que a vitória é certa. Imagine se o personagem do mundo dos super-heróis prometesse que estaria com você. Imagine se o super-homem dissesse, eu vou estar com você e vou lhe ajudar. Você só ficava com medo de alguma criptonita aparecer por aí, mas tirando isso, você estava certo que o negócio ia para frente. Ou quem sabe se outro grande herói dissesse, eu vou estar com você. Mas querido irmão, essa história de super-heróis, queridos jovens, isso é só história da carochinha. Porque comparado a Deus, esses super-heróis não passam de bonequinhos. Deus não ergue uma grande pedra com a sua grande força. Deus dá uma ordem a ela e ela vai para onde Ele quer. Deus não é rápido como o The Flash e chega quando você precisa. Ele já está onde você precisar. Porque Deus não é rápido, Ele é onipresente. Aleluia. Deus não reage às adversidades rapidamente como o Homem-Aranha, ou consegue bolar planos fantásticos como alguém que tenha grande capacidade, porque antes que alguém pense em fazer um plano, Deus não só sabe o que Ele está pensando, como já sabe como desfazer aquilo que Ele está querendo fazer contra nós. Quando Deus diz, eu estarei com você, nós temos a certeza, o grande estará conosco, o todo-poderoso estará conosco, o Deus que não perde batalha estará conosco, aquele que sabe todas as coisas estará conosco, aquele que não conhece o impossível estará conosco, aquele que é fiel em todo o tempo estará conosco, e isso é garantia de vitória para a nossa vida. Aleluia. Por isso, todas as vezes que Deus diz, não temas, nós vamos ver que a história deu certo, porque Ele é um Deus extremamente confiável para aqueles que estão com Ele. Quando Deus mandou Abraão sair da sua casa, agora imagine você sair lá do Iraque para ir morar em Israel, numa época que não tinha estrada, não tinha mapa, não tinha GPS, e você não fazia nem ideia dos problemas que iria enfrentar no caminho. Certamente era uma dificuldade para Abraão, mas no capítulo 15 de Gênesis, no verso 1, Deus diz assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Até quando Abraão mentiu e se envolveu em confusão, Deus revelou-se ao rei e disse, não toque nele, porque é meu profeta, e se você tocar, você vai ver o resultado que vai acontecer aqui na sua cidade. Até a descendência de Abraão, quando o sogro de Jacó se levantou contra ele, antes que ele o alcançasse, num sonho apareceu um anjo do Senhor e disse, se você tocar nele, você vai ter uma conversa séria comigo. Não foi essas palavras, mas eu estou traduzindo na minha versão. E ele chegou no outro dia lá bem pianinho, olha, você fez um bocado de coisa que eu não gostei, mas ontem à noite um anjo falou comigo e eu vim em paz. Porque Deus é escudo suficiente para aquele que confia nele. Aleluia. A sua promessa é, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aleluia. Não temerei a seta que anda de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia, porque tu estás comigo. Aleluia. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o pastor e salmista Davi dizia, não temerei, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, e tu estás comigo em todo o tempo. Aleluia. Não temas. Quando Josué estava para entrar na terra,
E depois, quando ele sofreu a primeira derrota, imagine lutar com um exército que não tem soldados treinados, um exército que não tem equipamentos suficientes. Mas Deus apareceu a Josué e disse: Josué, não temas. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E mesmo depois que ele sofreu a primeira derrota, Deus disse: não temas, eu te darei vitória, levanta-te e toma esta cidade, porque eu sou contigo para te dar vitória sobre ela. Aleluia. Agora imagine que você é um pai que está com a sua filha às portas da morte. O médico já disse que não tem jeito. Alguém já mandou até preparar a cerimônia de sepultamento. Mas como último recurso, você ouviu falar que Jesus estava chegando e vai até ele. Mas havia uma multidão tão grande que Jesus não consegue sair dali com velocidade para chegar até a casa daquele homem. E quando ele ainda está chamando Jesus para ir na sua casa, a notícia chega e diz: não me incomode mais, Jesus, porque a menina morreu. Se morreu, acabou-se. Mas para Jesus, não, Senhor. Porque Jesus é aquele que nem a morte, aleluia, é um ponto final na história de alguém. Aleluia, Ele é aquele que tem poder para vencer a morte. E agora Ele olha para o pai daquela menina e diz: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Não temas, creia somente. Jeremias é uma pessoa pequena, frágil, com uma história talvez difícil, e chamado para ser profeta num tempo muito difícil. Quem não se espantaria? Quem não ficaria preocupado? Porém Deus disse a ele: não tenha medo, porque eu sou contigo para te livrar. Se Deus está conosco, queridos irmãos, nós podemos ter a segurança, a confiança que nada nos abalará. Quantas são as histórias de servos de Deus que mesmo em momentos muito difíceis experimentaram o livramento do Senhor. Nosso saudoso pastor Raimundo Santana contava que quando foi pastor em Caicó, logo no começo, a região era muito resistente ao Evangelho e não queria de forma alguma que ele pregasse o Evangelho. Os primeiros cultos foram tumultuados. Ele sozinho, para abrir aquela obra, ainda solteiro. E sabe o que Deus fez? Deus tocou no coração de um homem que era conhecido, para usar uma expressão que se tornou popular nos nossos dias, era conhecido como cancelador de CPF. Tinha mais marca no cabo do revólver do que qualquer outro. Aquele homem não aceitou a Jesus durante os tempos que ele foi pastor. Mas por alguma razão que nós sabemos que foi Deus, ele chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor pode fazer o seu culto, que eu vou ficar ali do outro lado da rua. E ele usava logo 2 aqui na cintura e disse: eu quero ver quem é que vai atrapalhar o culto. E quando alguém vinha querendo atrapalhar o culto, que via o camarada do outro lado da rua, já desviava por aqui e ia embora. Mas num dia que o pastor Raimundo Santana estava num quartinho que ele tinha alugado, ao lado da casa de uma pessoa, aquela pessoa começou a dizer que não queria crente ali, que não queria de forma nenhuma alguém na sua casa que fosse crente, e começou a brigar com a sua esposa porque tinha alugado aquele quarto para um crente. O pastor estava ouvindo tudo porque a parede era aberta em cima, e naquela confusão o homem dizia: cadê meu revólver, que eu vou matar esse crente agora. E o pastor só fez dobrar o joelho e se apoiar na rede, que era a única coisa que ele tinha naquele quarto, além da sua mala, e começou a orar apresentando a Deus aquela situação.
E naquela confusão, o homem, cadê? Vou pegar meu revólver. Não, não faça isso, não faça isso. Ele ouviu quando a porta da casa, que era do outro lado do quartinho que ele tinha alugado, se abriu. Aquele homem saiu e eu só ouvi um baque surdo no chão e as pessoas gritando. Ao sair da porta de casa com o revólver na mão para matar o pastor, aquele homem foi fulminado imediatamente e caiu no chão para nunca mais se levantar. Não nos alegramos pela morte dele, mas temos a certeza de uma coisa: Deus é escudo suficiente para aquele que confia nele. Aleluia. Se Deus diz, eu estou com você para te livrar, pode ter a certeza, você pode passar por qualquer situação difícil, como ele vai dizer por meio do profeta Isaías: se passares pelas águas, eu estarei contigo, se passares pelo fogo, as chamas não te queimarão, porque o Senhor é Deus poderoso para nos dar vitória. Aleluia. Temos a certeza, queridos irmãos, que podemos confiar em Deus se Ele está conosco. Um dia cercaram o profeta, ou a cidade onde estava o profeta Eliseu, um exército sírio, porque lá na sua reunião com os principais líderes, o rei da Síria disse: alguém está nos entregando, todo plano que fazemos deve ter um dedo duro aqui que entrega ao rei de Israel. E alguém disse: não, Deus, não, rei, é porque aquilo que o Senhor pensa em fazer no seu quarto, Deus revela ao profeta Eliseu. Então vamos trazer esse profeta. Cercaram a cidade com um exército. Mas quando o jovem que servia Eliseu, que poderia ser ainda Geazi, vê aquele exército e diz: meu senhor, estamos cercados. E agora o profeta ora e diz: Deus, abra os olhos deste jovem para que veja. E ao redor das montanhas, cercando a cidade por fora, ele vê carros de fogo, cavalos de fogo. E então ele vai dizer: não temas, porque os que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. Aleluia. Essa é a minha oração também, que Deus abra os nossos olhos para entender que aquele que nos guarda, que aquele que está conosco, que aquele que nos dá vitória, que aquele que promete, aleluia, que será nosso escudo, nossa proteção, nosso guia, Ele é poderoso para nos dar vitória. E não pense, essa promessa foi só para Jeremias, porque o Senhor Jesus, ao ressuscitar, Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E em seguida prometeu dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Ele prometeu estar conosco, e porque Ele prometeu, nós podemos ter a certeza que Deus vai nos acompanhar em toda esta caminhada. Aleluia. Se Ele está conosco, nós podemos ter a certeza, queridos, que nada vai nos abater, porque Ele nos diz: eu estarei com você. Se Deus está com você, se Deus te levanta, ninguém te derruba. Se Deus te coloca para frente, ninguém faz você voltar para trás. Se Deus segura na tua mão, não tem ninguém quem faça soltar. Se o Senhor diz: vá avante, não tem ninguém que lhe faça recuar. Se Deus diz: eu estou com você e sou seu escudo, não há nada que possa te atingir. Se o Senhor garante que nos dará vitória, não há ninguém que possa invalidar esta palavra, porque Ele é o Deus que nos faz confiar na sua palavra, e Ele é fiel para cumpri-lo. Aleluia. A promessa que Deus fez a Josué, quando ele ia entrar na terra prometida, foi essa: ninguém ficará de pé diante de você. Ninguém. Deus estava dizendo: quem passar na frente, eu derrubo. Aí você vai lá no capítulo 12, e tem uma lista de 31 reis. Og, rei de Bazã, fulano, rei de não sei de onde, Ciclano, rei de não sei de onde,
Cada um deles, a lista diz: esta foi a lista dos reis que Deus deu vitória a Josué. Por que é que essa lista está registrada na Bíblia? É para nós entendermos que quando Jeová está passando, saia da frente, senão ele passa por cima. E quando ele diz: eu te darei vitória, eu estarei com você, eu serei seu galardão, eu serei seu escudo, eu serei a sua força, eu serei a sua proteção suficiente, nós podemos ter a certeza, queridos, nada poderá nos deter, porque Ele é o Deus que promete e cumpre a sua palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus prometeu a Jeremias que estaria com ele, mas ele ainda podia se achar fraco, pequeno, incapaz. No entanto, a palavra de Deus diz, no verso 9, que Deus estendeu a mão e tocou na boca do profeta. Ele disse: hoje eu ponho as minhas palavras na tua boca. O que Deus estava dizendo é: eu vou lhe capacitar a falar o que eu quero. Eu vou lhe dar a habilidade que você precisa. Eu vou lhe dar a retórica que eles vão entender. Eu vou lhe dar a coragem para falar aquilo que eles precisam ouvir. E aí nós entendemos, queridos irmãos, que Deus jamais nos dará uma tarefa sem também nos dar a capacidade para executá-la. Aleluia. Nós às vezes ficamos com medo de alguma coisa que recebemos de Deus para fazer. E é natural, porque por nossa capacidade não podemos fazer. Na primeira igreja que eu pastoreei em Natal, 1999, a igreja estava começando, fui o primeiro pastor dela, estava bem no início. E alguns meses depois que ela foi aberta, nós fomos oficializar o trabalho do ciclo de oração. A supervisora veio para oficializar aquele trabalho. E quando ela chegou, a dirigente que iria assumir aquele trabalho estava praticamente enfiada debaixo da cadeira, com o rosto em terra, dizendo: Jesus, eu não sei, eu não posso, eu não tenho capacidade. Se o senhor não fizer, eu não tenho condição de fazer nada. E a supervisora do ciclo de oração, quando foi dar a posse, disse: irmãos, eu cheguei aqui, ouvi a oração da dirigente que vai ser empossada agora. E agora eu tenho certeza de uma coisa: esse trabalho vai ser uma bênção. Porque se ela tivesse dizendo: Jesus, pode mandar que eu sei fazer. Se ela estivesse dizendo: Jesus, agora você vai ver que esse negócio vai crescer porque eu tenho capacidade, aí eu ficaria preocupada. Mas se ela disse: eu não sei, eu não posso, mas eu confio que o Senhor é Deus para fazer, aleluia. E Deus ali abençoou e deu resposta a muitas orações, porque se Deus nos chama, Ele nos capacita para nós fazermos aquilo que Ele nos manda, aleluia. Nós temos a certeza disso porque Ele nos deu do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é capacitador por excelência. Lá no Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo do Egito, lembre-se que o povo de Deus no Egito apenas fazia tijolos de barro e nada mais. Mas Deus disse assim: eu escolhi a Bezalel e a seu companheiro, e os ensinei pelo meu Espírito para construir o tabernáculo. E eles vão ensinar os outros a fazer isso. Aqueles dois homens foram dormir como fazedor de tijolo e acordaram como artesãos que sabiam bordar, pintar, esculpir, talhar, fazer todo o trabalho em madeira, em ouro, em prata, em tecido, em couro. E não só sabia fazer, mas sabia ensinar aos outros. Já imaginou? Você vai dormir como um camarada que não sabe fazer nada e acorda como um chefe de artesanato e professor do Senac de ensinar a fazer artesanato para os outros.
É o Espírito de Deus quem capacitou aqueles homens. Mas Ele prometeu, aleluia, que viria e nos capacitaria. Ele prometeu nos conceder os seus dons, a sua habilidade. Porque Ele, o Senhor, é quem sabe ensinar e capacitar. Não há nada que Deus lhe chame para fazer que Ele mesmo não esteja disposto a lhe dar habilidade suficiente para isto. Eu não sei orar, mas Deus ensina. Eu não sei pregar, mas Deus ensina. Eu não sei cantar, mas Deus transforma desafinado em afinado. Eu não sei tocar, mas Deus faz. Ouvimos na escola bíblica de obreiros, e eu já ouvi também de outras pessoas. Pastor Eliezer de Souza foi pregar, foi ser pastor lá, inicialmente na Venezuela. Não tinha conhecimento, habilidade suficiente para falar o espanhol. Nos primeiros momentos havia um tradutor. No meio da mensagem, Deus começou a lhe capacitar. O tradutor disse: vai em frente, pode prosseguir. E daquele dia em diante ele pregou em espanhol, sem ter estudado e sem precisar mais de tradutor. Há outros amigos que eu conheço que fizeram trabalho missionário na América Latina, e da mesma maneira Deus os capacitou a falar, a pregar em espanhol da noite para o dia. A irmã Samira, pastor Abidênigo foram missionários na Colômbia. E ela dizia que nos primeiros dias as pessoas falavam muito rápido, ela não entendia nada. E ela foi orar: Deus, destampe os meus ouvidos, trabalhe na minha mente, que eu não entendo nada que esse povo diz. E Deus fez uma coisa extraordinária, que poucos dias depois ela estava entendendo tudo o que o povo dizia. Alguém pode dizer: não é só a imersão porque ela estava ali. Deus é capacitador por excelência. Se Ele diz: eu te darei, aleluia, nós podemos ter a certeza, Ele nos capacitará. Aquele jovem com medo ouve a palavra de Deus dizendo: eu colocarei as minhas palavras na tua boca e você falará aquilo que eu enviar, aquilo que eu mandar. E ele se tornou um dos maiores profetas que Israel conheceu, aquele que experimentou todo tipo de adversidade. Suas palavras foram ignoradas, aquilo que ele falou e profetizou foi anotado. O rei, em vez de ler e guardar, mandou queimar aquele rolo, mas Deus deu as mesmas palavras para Jeremias, dizer novamente, escrevê-las e guardar. E até hoje temos aqui na Bíblia Sagrada as palavras do profeta Jeremias, de um profeta eloquente que falou em nome de Deus, que denunciou o pecado e fez uma grande obra ali para a glória do nome de Deus. Às vezes, irmãos, podemos enfrentar situações que exigem muito de nós, mas podemos ter a certeza, se Deus está conosco, Ele nos capacita. Se Deus nos dá o apoio, nada nos faltará. Se Deus nos sustenta, Ele proverá todas as coisas que nós precisamos. Deus abriu-me uma porta para fazer um curso em Curitiba. Eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, não tinha dinheiro para passagem, não tinha dinheiro para alimentação, nem tinha dinheiro para comprar os livros. Deus, a seu tempo, levantou todas as coisas. Gente que eu não conhecia e que ainda hoje não conheço, pagou diária de hotel para mim. Aleluia. Porque Deus é aquele que providencia aquilo que nós precisamos. Não é fácil confiar e dar o passo de fé, mas quando nós fazemos isso, Ele garante que será socorro bem presente na hora da tribulação, que será um Deus presente conosco em tudo o que nós precisamos. No livro, na Epístola aos Romanos, capítulo 8, o verso 28, Paulo escreve dizendo: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto, que são chamados por seu propósito. Todas as coisas
juntamente. Por que juntamente? Porque todas as coisas incluem as coisas boas e as coisas ruins. Tem coisas que eu digo, eu preferia não passar por isso, mas Deus sabe que isso é necessário para me prover. Porque Deus não nos dá simplesmente coragem, Ele nos dá situações em que nós precisamos enfrentar o medo para ter coragem. Deus não nos dá paciência, Ele nos dá situações em que nós precisamos ser testados na nossa resistência, e isso vai nos dar a paciência que nós precisamos para enfrentar as dificuldades. Eu não sei qual é o propósito de Deus para cada um de nós aqui nesta noite, queridos. Cada jovem, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que chegou aqui. Deus tem um propósito para a nossa vida. E Ele promete estar conosco, promete nos capacitar e nos usar para cumprir este propósito, se nós realmente nos entregarmos a este chamado de Deus. Para Jeremias a desculpa era: eu sou muito jovem. E você? Qual é a desculpa que você tem apresentado? Eu sou muito velho? Eu sou muito esquisito, eu sou muito calado, eu sou muito não sei o quê. Mas nós podemos entender que Deus está pronto a superar todas as nossas limitações e dificuldades, se nós crermos que o chamado de Deus se cumprirá na nossa vida a cada dia. Para Jeremias não foi fácil. Ele começou aí no período dos reis de Judá, com Josias, um rei piedoso, que fez um grande renovo. Oh, que bênção ser profeta no tempo de Josias. Mas depois veio um rei ruim, que se tornou um opositor de Jeremias. E Zedequias se tornou alguém que não só não quis ouvir, mas mandou prender Jeremias. No entanto, Deus usou até o inimigo para dar livramento, o inimigo de Israel, os babilônicos, para dar livramento a Jeremias. Ele nunca foi morto por ninguém, ele nunca foi calado por ninguém, ele nunca foi impedido por ninguém, ele nunca foi sufocado por ninguém. Lhe colocaram numa cova, como o hino cantado sugere. Não foi só José que foi colocado numa cova, Jeremias foi colocado numa cisterna, com lama até a metade do corpo, mas Deus ainda assim tirou o seu profeta daquela lama, o colocou nas ruas, e agora protegido inclusive pelos babilônicos, para entregar a mensagem que Deus havia colocado na sua boca. Não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas eu sei que Deus lhe dará a capacidade necessária para você ser quem Ele quer que você seja. Mas se cremos nisso, queridos, precisamos nos movimentar, nos dispor para fazer aquilo que Deus quer na nossa vida. Uma última história, uma mamãe, é uma fábula, animais que estão representando seres humanos, né? A mamãe camelo conversando com seu filhote. E ele pergunta: mãe, por que é que eu tenho essa corcunda nas costas? É porque nós precisamos de acumular gordura para atravessar o deserto. E por que é que eu tenho essa barriga enorme? É porque nós precisamos de um reservatório para acumular água para atravessar o deserto. E por que é que eu tenho essas pernas tão arredondada e grande? É porque nós precisamos de pernas firmes para atravessar o deserto. E por que é que eu tenho esses cílios enormes? É porque eles protegem os nossos olhos da areia do deserto. E ele diz: mãe, mas se nós estamos tão equipados para enfrentar o deserto, por que é que a gente está morando aqui no zoológico? Ele foi criado para enfrentar o deserto. Tinha tudo o que precisava, mas estava no lugar errado, num lugar muito mais cômodo. É lógico que você vai dizer, ele não tinha opção de fugir, mas isso é só uma fábula para nos lembrar
De nada adianta ter toda a capacidade se nós não estivermos no lugar que Deus quer que nós estejamos para fazer a sua obra. Então a minha palavra para você nesta noite, quer você seja jovem ou quer você já não seja tão jovem assim, é que Deus tem um propósito para a nossa vida. A sua presença conosco é garantia que nós teremos vitória naquilo que Ele nos chamou, e o seu Espírito é capacitador suficiente para nos dar tudo o que nós precisamos para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Agora nós precisamos deixar o lugar da comodidade e ir para aquele lugar, ou enfrentar aquela dificuldade, ou partir para cima daquela atividade, ou dizer sim ao chamado de Deus para fazermos aquilo que Ele nos chamou, para aquilo que Ele quer para a nossa vida. Todos aqueles que foram chamados por Deus e disseram eu não posso, mas a si mesmo aceitaram, se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. Moisés não podia, mas se tornou o maior legislador e o maior profeta. Jeremias era uma criança, se tornou um grande profeta. Isaías era impuro, Deus o purificou e o transformou num grande pregador do Deus Santo. Davi era pequeno, mas Deus usou para grandes vitórias. E quanto a mim e a você, se nós confiarmos em Deus e aceitarmos o seu chamado para a nossa vida, certamente Ele fará grandes coisas por meio de nós. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não, pastor, eu acho que eu não tenho chamado para ser pastor. Não, obviamente nem todos têm um chamado para ser pastor, mas todos temos o chamado para sermos servos de Deus no lugar onde nós estivermos. Onde você está, você pode fazer a diferença. Porque tem pessoas nessa cidade que eu não consigo alcançar, mas talvez você consiga. Porque trabalha com Ele, porque tem reunião com Ele, porque vai aonde Ele está. Quando os atletas de Cristo entenderam o chamado de Deus para a sua vida, começaram a ganhar muitos jogadores em várias modalidades para Jesus. Porque não se permitia que um pastor entrasse na concentração da seleção brasileira para pregar, mas ninguém tiraria de lá os jogadores craques que eram crentes em Jesus e entenderam que o propósito deles não era só jogar. E eu ouvi depois de uma Copa do Mundo, Edmilson, um jogador, né, de defesa do Brasil, que fez um bonito gol, um belíssimo gol que deu a vitória ao Brasil num daqueles jogos. Alguém chegou para ele e perguntou, dizendo: Edmilson, o futebol é a paixão da sua vida? Ele disse: não, o futebol é a minha profissão, a paixão da minha vida é Jesus, e eu estou aqui para falar dele para esses meus amigos, esses colegas. E certamente ali muitas vidas foram alcançadas por alguém que entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. Nós vamos já concluir o culto nesta noite. Há um profeta que disse: eu não posso, mas Deus disse: eu estarei com você, eu lhe chamei antes de você ser criado, e eu lhe capacitarei por meu Espírito. Há um outro profeta que também foi tocado por Deus, Isaías, e ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Jeremias atendeu também ao chamado de Deus, mas Isaías deixou claro isso: aqui, Senhor, envia-me a mim. Qual é o chamado de Deus para a sua vida e como você irá responder a Ele? Isso depende de você agora. Deus tem um chamado para você. Você pode se esconder, você pode fugir, você pode negar, ou você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, eis-me aqui, faça de mim um instrumento para alcançar vidas ou para cumprir o teu propósito. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, o primeiro e maior propósito de Deus para você é que você seja um crente, porque é a partir daí que as coisas começam. Deus não vai usar ninguém que não crê
que não confia, que não recebeu a salvação por meio de Cristo. Então, se você está aí e não é um crente em Jesus ainda, ou quem sabe parou na caminhada com Jesus, o seu propósito depende da sua comunhão com Jesus para ser um crente e andar com Ele nesta caminhada. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não confessou Jesus como seu Salvador e quer fazê-lo agora, eu quero convidá-lo. Já tivemos uma vida rendida a Jesus esta noite, mas certamente outras aqui poderão também tomar essa mesma decisão. Há alguém aqui que nesta noite quer voltar para Jesus, ou quer entregar a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador? Glória a Jesus. Se alguém der um sinal com a sua mão, nós iremos orar por você.